Chega, assim. Algum tempo, alguns anos atrás, as famílias chegavam a 60, 50, a começar pelos pais que tinham 23 filhos. Lembram dessa realidade? Faz tempo, né? 21, tem 24, tem 24, 29, quem foi que tem 29? 29? 13. Então, olha só, claro que naquela época a coisa era diferente, né, gente? A começar pela alimentação. Vocês lembram como era a alimentação dessa época? Feijão, farinha, rapadura, cuscuz, batata doce, farinha. Era um povo bem forte, né? A alimentação de hoje, xilito, de ontem, bate-book, hambúrguer, recheado. Então tem lá refrigerante, tem toda uma história. Todinho. Então olha só, quando a salvação deseja entrar na nossa casa, e a salvação é uma pessoa, a resposta é pessoa. Quando a salvação deseja entrar na nossa casa, e a salvação é uma, que é Jesus Cristo, ele deseja atingir a toda a nossa família. Lembra de um episódio, eu vou recordar com vocês, que Paulo estava preso, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Paulo preso, e o anjo do Senhor vai tirar Paulo e Silas da prisão. Paulo e Silas vai sair, e um dos guardas diz: Senhor, o que é preciso para que eu seja salvo, para que eu tenha salvação? Esse Paulo, ele dá como resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Portanto, o desejo de Deus, o grande projeto de Deus para nós enquanto casais, é que a salvação passe por nós. Ela entra na nossa casa através de nós. Então, quer dizer, de repente a responsabilidade que eu recebo por graça, e já recebo essa grande graça, é fazer com que a minha casa, a minha família, os 23, os 42, os 17, os 60, os 50, todos esses tenham acesso à salvação através de você. Entende? Nós somos em Deus a porta de salvação para a nossa casa. E eu digo a porta não porque nós sejamos a salvação, mas nós somos um acesso pela nossa resposta positiva. Isso quer dizer o seguinte: quando você disse sim para Deus, quando nós respondemos sim, Senhor, a salvação entrou primeiro no nosso coração, entrou na nossa vida, e por extensão nós conduzimos essa condução. Esse ato só acontece pela graça da fé. É a fé que nos move, é a fé que faz com que nós sejamos esse sinal de Deus na nossa casa. É essa fé que é despertada no nosso coração, que faz com que nós sejamos aqueles que devem conduzir essa graça dentro da nossa família. A fé vai mover a nossa vida, a fé vai mover os nossos atos, as nossas ações. E aliás, quando nós falamos de fé, há vamos dizer assim, três colunas que sustentam a nossa fé. São manifestações da nossa fé. Ou seja, quando eu tenho fé em Deus, quando a fé habita na minha vida, quando eu acredito firmemente nesse Senhor que salva, nesse Senhor que converte, eu vou viver três colunas. A primeira, o abandono total. Eu me abandono nas mãos de Deus. A minha fé me leva a abandonar
abandonar, a deixar que o Senhor faça da minha vida aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Eu me abandono, eu simplesmente me entrego por absoluto, de modo total. Me coloco à disposição do Senhor e Ele faz comigo de acordo com a sua graça, de acordo com o seu desejo. É a minha resposta positiva a Ele. Ok? Então, eu me abandono. A segunda, a confiança plena. Eu simplesmente confio no Senhor. Eu simplesmente acredito na sua providência. Eu apresento ao Senhor a minha dificuldade. Eu apresento a Jesus a minha situação e eu simplesmente confio. Eu simplesmente acredito. Ok? Tudo bem, gente? Aí? Vamos lá, para finalizar. A dependência de Deus. A fé nos conduz, ou deseja nos conduzir a uma absoluta dependência de Deus. Eu sou convicto, a minha casa tem plena convicção de que, sem a presença de Deus, a nossa família passará por dificuldades maiores ainda. Aliás, as dificuldades serão mais difíceis de ser superadas pela ausência de Deus. Com Deus nós conseguimos superar mais facilmente as dificuldades. Sem Deus, a família tem uma tendência a ter uma grande dificuldade nesse sentido. Amém? Então, tudo isso é a nossa fé, a fé que alimenta a nossa vida. Vamos passar para o segundo passo, que é a conversão, né? A nossa palestra é fé e conversão. E o que é a conversão, né? A conversão é a forma concreta de nós manifestarmos a nossa fé. Tudo isso que o Sérgio falou em relação à fé, esse abandonar-se, essa confiança, como é que nós vamos expressar tudo isso, né? Como é que nós vamos externar essa fé? A partir do momento que nós mudamos de quê? De vida, né? A partir do quando eu creio na salvação, quando eu creio nessa pessoa que é Jesus Cristo, que realmente teve a missão de morrer para nos salvar, eu, a partir desse momento em que eu creio verdadeiramente nessa realidade, eu passo a ter o quê? Uma mudança de vida, uma transformação. A nossa vida não é mais a mesma. Né? Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós temos uma experiência concreta, quando nós temos verdadeiramente, nós não conseguimos mais ser como os mesmos. Né? E a gente vê isso desde lá, quando Jesus estava em sua missão. Né? Quando ele teve um encontro com aquelas, como ele teve um encontro com Maria Madalena, né, a prostituta, nunca mais ela foi a mesma, ela mudou de vida. Né? Por quê? Porque ela acreditou que aquele Jesus